Que isso? Não! 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 Paloma! Que isso? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Dona Júlia. Mãe? O que você tá fazendo? Eu tava roubando o dinheiro da Maria Antônia! Mãe, eu tava... Você tá roubando! Tem certeza, meu filho? Mãe. Tu não tá em condições de ser morrer. Mãe. Por favor. Você diz, eu preciso que alguém me defenda, que alguém me socorra. Eu estou sendo atacado por problemas gravíssimos, eu não tenho com quem contar, eu não sei o que fazer, aonde ir. Eu preciso que alguém me ajude. A senhora Nilza, ela estava com problemas seríssimos no quadril, como também essa mãe que chegou ao extremo de tentar tirar a vida do seu próprio filho com a arma de fogo. E a senhora Silvia, que estava com problemas gravíssimos no joelho. Esses casos verídicos vão provar para você, para mim, para todos nós, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E eu já volto lendo o que está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 28, versículo 7, onde Deus, ele mostra para você o que ele quer fazer na sua vida, mas ele não faz nada até que você dê o primeiro passo. Preste atenção. Eu estava sentindo dor há 3 dias, estava sentindo no quadril. E eu sou manicure, então para mim trabalhar travada foi difícil, né? Hoje foi o dia pior da dor. Eu cheguei aqui muito enferma, né? Aí a ponto de não conseguir ficar até o final da reunião. Eu já estava com essas dores nos 2 joelhos e para piorar eu caí. Aí sim que a situação ficou muito difícil. Fui ao médico não uma vez, eu fui 3 vezes ao médico. Ele diagnosticou, mas nada passou. Aí ele mandou fazer radiologia, eu fiz já 2 radiologias e só estava piorando. Tomei bastante remédio, mas nada resolvia. As doenças estão cada dia mais frequentes na vida das pessoas, sejam físicas, psicológicas ou emocionais. A última pode acarretar problemas em outras áreas da vida, como vícios e conflitos no relacionamento. Nós tínhamos um casamento conturbado, né? A gente vivia com depressão, tinha problemas de vício, tinha problemas de muita briga, principalmente os ciúmes. Os ciúmes era o fator maior. Já tínhamos tentado a separação 22 vezes, não tinha tido efeito. Então, infelizmente, nessa época ele andava armado, eu achei a arma dele, uma 765, né? Isso. Uma 765. Ela não estava montada, ela estava desmontada, mas o meu transtorno era tanto, a minha ira era tanto, os problemas eram muitos. E devido aos ciúmes, que estava ao extremo, que eu já não suportava mais essa situação, eu catei essa arma, montei e tentei matar meu filho e matar ele. Então esse foi o ponto máximo que nós chegamos, foi o pior de tudo na nossa relação, na nossa situação. Como eu era uma pessoa muito machista, quando ela comenta, nós tentamos separar 22 vezes, é algo assim até surreal, porque ela tentou de todas as formas se livrar daquele relacionamento possessivo, que eu era uma pessoa muito ciumenta, e ela não conseguiu, porque eu sempre falava para ela, não, quem decide quando vai terminar sou eu. Por isso que levou ela a tomar essa decisão, foi o fundo do poço. Pode até parecer coincidência certas coisas que acontecem na nossa vida, mas não se engane. Deus age de maneiras inacreditáveis. A coincidência pode ser um sinal dele te mostrando o caminho para solucionar os seus problemas. Ele ouviu
Eu estava trancada no quarto, ele ouviu eu montando a arma, então ele tentou arrombar a porta, conseguiu, pegou a arma e nisso eu fui para a sala, liguei a televisão, porque eu não tinha mais estrutura para ficar debatendo, discutindo, não dava mais. Já tinha chegado ao fim disso tudo. Então eu liguei a televisão e no exato momento que eu liguei a televisão, estava passando uma programação da igreja. Nesse momento, eu vi ainda um testemunho de um casal, né? Muita coincidência, né? O testemunho de um casal falando a respeito que aquela situação que eles estavam vivendo tinha tido um resultado, né? Aí aquilo me chamou a atenção. Então, aí eu convidei ele, falei, eu quero ir nesse local. Eu não sabia nem onde que era, mas eu falei, assim que amanhecer o dia, eu vou procurar esse local. Sabe quando tu sai com a certeza que vai dar certo? Eu bati na porta certa, foi minha última oportunidade, mas valeu a pena. Hoje estamos bem, graças a Deus, né? Não pensamos na separação, temos hoje 25 anos de casados, né? Os filhos já criados, temos netos, então hoje estamos super bem. Quando você toma a decisão e vem em busca do remédio divino, a sua vida é transformada em todas as áreas. Eu determinei a água. Eu falei, eu vou ser curada, em nome de Jesus. Tomei a água com muita fé. Quando eu abri os olhos, não tinha mais dores. Hoje eu fui curada, porque eu determinei. Eu falei, eu vou sair daqui curada, né? Não vou sair do jeito que eu entrei. Eu entrei péssima, eu entrei chorando de dor. Eu estava travada. Mas graças a Deus, Jesus me curou. Agi tomando a água, passando a água no local dessa dor e percebi que já estava melhorando. Mas hoje de manhã eu acordei, estava com bastante dor, na dificuldade até para vir à igreja. Mas com fé em Deus eu tive força e vim. Quando cheguei, que o pastor chamou à frente e fizemos a oração. Eu tomei a água, eu passei a água e essa dor melhorou totalmente. Não estou sentindo nada, estou sem dor. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé em Deus curou. E o uso da água, né? Esse tratamento com a água dos maiores milagres é muito importante na minha vida e acredito que na vida de todos que estão aqui. Então, eu faço uso dela todos os dias. De manhã, quando eu levanto, vou fazer minha oração, mas não esqueço da minha água. Ela é muito importante. Na concentração de fé e milagres, você recebe a água dos maiores milagres. E através da palavra de Deus, o combustível para você seguir com força e vencer qualquer problema. Ela é uma reunião completa para todas as áreas da vida. A reunião de domingo, ela renova o nosso espírito, renova a nossa alma. É importante demais, é o início da semana, né? Se você também está passando por um problema que parece não ter solução, creia. Venha para a concentração de fé e milagres e receba a água dos maiores milagres, direto do Poço de Jacó. Aos domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. O poder da fé está ao alcance de todo ser humano, seja ele uma pessoa formada, instruída, ou seja uma pessoa simples, analfabeto, seja ele pobre ou rico, todos temos uma fé. Mas se você não a exercita na palavra de Deus, você não tira benefícios desta fé. E é o caso dos religiosos, de pessoas que você conhece que diz ser de Deus, ter uma religião, frequentar uma denominação, inclusive são conhecedores das Escrituras Sagradas, mas não tiram proveito da fé pessoal nem das promessas divinas. Por quê?
Porque é uma fé religiosa, sistemática, tradicional e não prática. Veja que estas pessoas com esses problemas gravíssimos de saúde deram o primeiro passo, venceram a distância, venceram as fake news, venceram a acomodação, os pensamentos de não vale a pena, seu problema é muito grave, não há solução, você já tentou mudar, não conseguiu anteriormente. Essas pessoas venceram tudo isso e chegaram aqui no tempo dos maiores milagres, aonde foram recepcionadas pelo próprio Deus. Aqui escrito, veja, Salmo capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. É Ele que vai te dar a força para vencer esse problema no casamento, esse problema econômico, esse problema de saúde. É Ele que nos dá a força para a gente vencer os problemas familiares, conjugais. É Ele que nos dá a força e é o nosso escudo. É Ele que nos defende. Não é a sua capacidade, formação, não. É justamente Deus. Nele confiou meu coração no passado. Agora no presente diga, nele eu decido confiar o meu coração. Decida aí confiar em Deus. Assim disse ele, confiou o meu coração e fui socorrido. Você vai ser socorrido domingo agora, às 9h30, na concentração de fé e milagres. A partir das 8h30 eu já estarei na entrada para lhe recepcionar com a água dos maiores milagres, consagrada à Santíssima Trindade, lá no poço do solo sagrado do Templo de Salomão, que nós trouxemos aqui para a Zona Sul e que temos usado todos os domingos. Está aqui escrito, diz a palavra, assim o meu coração salta de prazer e o meu canto, diz ele, o louvarei. Você quer louvar a Deus? Você quer parar de murmurar, de se lamentar e começar a agradecer a Deus, a louvar a Deus pela transformação de vida, pela união da sua família, pela sua prosperidade, pela restauração do seu casamento? Então faça como o salmista mencionou, façamos como estas pessoas que decidiram usar a água como um ponto de contato. Não foi a água que curou, que uniu a família, que prospera. É o Espírito de Deus simbolizado pela água. A água é apenas um ponto de contato. A nossa fé não está na água, a nossa fé não está no homem, a nossa fé está em Deus, que nos deixou, a sua palavra, para que seja então fortalecido, sejamos protegidos e possamos então saltar e cantar de alegria louvores ao nosso Senhor. Avenida João Dias, 1800, aqui na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro. Diga, onde eu darei, fale em voz alta, onde eu darei o meu maior testemunho. Minha frequência cardíaca estava muito alterada e eu entrei para o hospital numa cadeira de rodas. A princípio eu levei um susto, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu passei por 4 internações. Foi difícil de se descobrir o meu diagnóstico, até se chegar ao diagnóstico, até saber o que eu tinha. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com tuberculose ganglionar. Nisso eu tive que passar por um procedimento cirúrgico, eu tive uma infecção na pele, essa bactéria ela evoluiu para uma pericardite, onde gerou um pequeno derrame, mas esse pequeno derrame já era o suficiente para não me deixar dormir à noite, para sentir muitas dores. Tuberculose ganglionar é uma doença infecciosa que acomete os gânglios linfáticos, percebida geralmente na região do pescoço e tórax, podendo também atingir axilas, virilhas e a região do abdômen. A forma mais conhecida da tuberculose é a pulmonar. Ela é a mais frequente e de maior relevância, pois diferente da ganglionar, a pulmonar é transmissível e pode levar à morte. O último relatório mundial da tuberculose da Organização Mundial da Saúde relata que aproximadamente 10 milhões de casos de tuberculose são registrados todos os anos no mundo. Dados do último relatório da OMS indicam que a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata jovens e adultos, ultrapassando a AIDS.
No Brasil, em 2020, foram notificados aproximadamente 69 mil casos novos e 4.500 mortes em decorrência da doença. Quando eu recebi o diagnóstico, a princípio eu levei um susto, né? Porque eu não esperava por aquela situação, até porque eu estava bem de saúde, né? E assim, o médico me explicou que eu teria que passar por um tratamento e que da mesma forma que poderia haver a cura, também poderia não se ter. Se da mesma forma que eu poderia ser curado, aquilo também poderia me matar. E como a gente estava num período de uma pandemia, eu não tinha imunidade e eu passei por muita coisa ao mesmo tempo. Não foi só aquilo, foi uma infecção que eu tive na pele, foi uma pericardite. A Jessie perdeu a força física, mas não a espiritual. Ela usou a fé e a água dos maiores milagres e viu Deus agir em sua vida, trazendo a cura para o seu corpo. Eu não tinha força física, mas eu sabia da força da fé. Então, eu não deixei de usar a água. Eu obedecia o que o médico falava, mas por quê? Porque a minha obediência estava no altar. Então, se eu tinha que tomar um remédio, antes eu tomava da água. E quando à noite que eu sentia muitas dores, que eu sentia meu coração muito acelerado, o remédio não resolvia. Mas o que resolvia era a água. Eu tomava a água, deitava e vinha um alívio. Eu orava, por quê? Porque Deus estava comigo. Eu recebi, né, depois de um tempo, fazendo acompanhamento, fazendo uso da água todos os dias. A médica me deu alta, porque eu já estava curada, mas ela falou assim, olha, a gente vai dar um intervalo e você vai ter que voltar e a gente vai ter que repetir todos os exames, porque você teve muita coisa ao mesmo tempo, a gente precisa ver como é que o seu organismo vai reagir a isso. Mas naquele momento dentro de mim eu falei assim, eu vou voltar no tempo que ela determinou, mas eu não vou precisar passar por mais nada. E continuei fazendo o tratamento da fé. Hoje eu tô curada, eu continuo fazendo tratamento da fé, né? E eu não tenho nenhuma sequela. Foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, mas eu não tenho sequela nenhuma e hoje eu tô bem. Eu só tive forças para passar por tudo isso através das reuniões, através do Espírito Santo. Por quê? Porque antes de passar por tudo isso, eu já conhecia Deus, eu já tinha o Espírito Santo, eu já sabia da fé, eu sabia que Deus poderia me curar. Por mais que tanta coisa aconteceu, mas eu sabia do poder de Deus e eu tinha o bem mais precioso dentro de mim. Então, por mais que as coisas elas ficassem difíceis, por mais que eu não entendesse o que estava acontecendo ali naquele momento, eu sabia que Deus iria fazer alguma coisa e que Ele não iria me desamparar. Eu confiava em Deus. Através da minha fé e da água dos maiores milagres, eu fui curada. Você que nos assiste neste momento está sofrendo de enfermidades? Está sem esperança de cura? O convite é para você. Venha para a concentração de fé e milagres e receba a água dos maiores milagres direto do Poço de Jacó. Ela, unida à fé, é o remédio que você precisa. Te esperamos aos domingos às 9h30 da manhã no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. Deus abençoe a todos que estão agora acompanhando este momento que nós viemos aqui no Poço de Jacó, no Templo de Salomão. E viemos aqui buscar essas águas dos maiores milagres. Por quê, pastor Fábio e todos que estão aqui? As pessoas já ouviram de tudo e de todos. Não tem jeito para o filho, não tem saída para ela porque se encontra nos vícios. Ela recebeu o não da clínica, da OMS, da psicologia, psiquiatria, e nós somos os únicos que damos o sim para ela. Sim, vício tem cura, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. E essa pessoa entende muito bem sobre substância e elementos. Ela ingeriu a bebida, ela fumou o cigarro, ela fumou a maconha, o crack, a cocaína. Uma substância que causou danos tanto para ela quanto para o seu familiar. Pastor João, essas águas, ela também entra no nosso organismo. 70% do nosso corpo necessita de água. Ou 70% da composição do nosso corpo é água. Então, se essa pessoa agora, nesse exato momento, beber dessas águas consagradas, pastor João, com certeza vai fazer a limpeza do corpo, que o que a medicina não consegue fazer, ou se faz é paralelo, ela tem que fazer por meio de medicamentos,
mas vai entrar também na mente dela, sanando a cabeça desse adicto e nunca mais haverá vício. Que é justamente a desintoxicação da sua mente. Você já desintoxicou o seu corpo, o seu organismo, o seu sangue, mas a fissura continua latente. Quando essas águas dos grandes milagres chegarem no seu corpo, no seu organismo, vai chegar a tão sonhada cura para você, a tão sonhada cura para o seu familiar. Eu só te peço, traga uma garrafa com água, pois aqui nós vamos lhe dar um pouco das águas dos maiores milagres. E vamos agora consagrar e faremos chegar até você nesse domingo, tanto às 15 como às 18 horas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos aqui agora essas águas, meu Pai. Seja ela a medicina dos céus, para desintoxicar a mente, o organismo, o sangue, para a transformação de uma mente, de um adicto, de um usuário, de um viciado, numa mente sarada, numa mente curada. E assim, meu Pai, esta mãe alcance também a transformação do filho, a esposa a transformação do marido e a tão sonhada cura para os vícios, para ele, para ela e para toda a sua família. É o que nós determinamos e quem crê, diga que assim seja. Nesse próximo domingo, então, às 15 e às 18 horas, traga sua garrafa com água, porque aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santa Amaro, quando você receber um pouco dessa dose, você vai receber a dose mais forte. Forte abraço. O seu Carlos aqui tinha uma hérnia, sumiu agora, é isso, Carlos? Isso. Por quanto? De 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos com essa hérnia? É, carcava assim, doía muito. O senhor sentiu? Há 4 meses eu sentia muita dor no pé da barriga. Fui ao médico, ele fez exames, aí deu uma bactéria no ovário. Passou remédio e não passava as dores. Voltei novamente, fez novamente, passou o remédio e não passava a dor. Aí ele falou assim que estava passando um remédio mais forte para aquela dor e não passou. Eu me afastei da igreja. Sim. Mas eu voltei agora. Ficou afastado quanto tempo, mais ou menos? 13 anos. 13 anos? Eu me batizei, me entreguei de fato e de verdade, ainda relutando, não queria estar aqui, bispo, na reunião. Mas aí eu falei, não, o Espírito Santo marcou aquele encontro. E aquele dia foi marcado. Quando eu cheguei em São Paulo, à primeira vista, eu já conhecia as drogas, né? Cocaína, cigarro, bebida, menos o crack. E daí, depois de uma frustração amorosa, eu me afundei mais nas drogas. E foi quando eu tive várias overdoses, eu abandonei faculdade, abandonei o trabalho. Não podia fazer vida normal, trabalhava, dormia, mas a dor era constante, como é que era? Sim, doía, quando carcava assim, doía, agora eu não sinto mais nada. Desapareceu? Desapareceu, sumiu. Está curado para a glória de Deus. Tomei a água do milagre, aí eu já senti alívio na hora, imediatamente assim, eu já senti um alívio assim no pé da barriga. Aí nisso eu já comecei a falar, ai meu Deus, eu já fui curada da dor. Foi batizado? Sim, senhor. Desde então, aquele homem problemático, inconstante, amargurado, que era da bebida, violento. Não existe mais violência, não existe mais nada. Casou também? Sim, senhor. Caramba, obra completa. Completa, total. Quem siga. Quem vê não vê que é o mesmo. Deus é contigo, que Ele te use poderosamente. Siga nessa fé. Eu entendi que eu precisava estar aqui, abandonar tudo que me afastava de Deus, para eu poder receber o Espírito Santo. Então, assim, pode-se dizer que foi rápido a minha libertação, porque eu decidi. Levava água para ela? Sim, eu tomava água. Tomava água quando estava distante. E quando estava pertinho, começou também a levar para ela? Sim. Sabe o que está impedindo você de alcançar também o seu milagre e ser o próximo a dar o seu testemunho aqui, no Templo dos Maiores Milagres? O que falta você fazer é vencer a indecisão. Não são os problemas. Os problemas serão superados diante dessa atitude sua de vencer a indecisão. Vou ou não vou, creio ou não creio, busco ou não busco, obedeço ou não obedeço à palavra de Deus. Meu amigo, está aí. Os casos verídicos já provaram para você que você tem que buscar, como eu, que você tem que obedecer. E Deus vai operar o milagre. Neste domingo,
aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, diga, na Avenida João Dias, 1800, eu darei o meu maior testemunho, aqui na Zona Sul. E em um templo da Universal, aí no seu estado, aí na sua cidade. Esteja, chegue cedo, compareça, traga uma garrafinha com água e vamos buscar o Espírito de Deus, porque a sua palavra vai se cumprir na sua vida, na sua família e na sua alma. Diante de tudo que foi falado, só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Toda semana, os grupos de voluntários dos projetos sociais do Templo dos Maiores Milagres realizam trabalhos voluntários aqui na Zona Sul de São Paulo. Um deles é a ação realizada na região Jardim Thomas, dentro do pátio das escolas, antes do início das aulas. Os voluntários deixam cartinhas espalhadas pelo pátio e fazem murais também. O Grupo da Saúde Universal tem feito um trabalho emocionante através de seus voluntários. Eles visitam os hospitais, unidades de saúde e até as residências de enfermos para orar e levar a palavra confortante de Deus para aqueles que estão passando por esse momento difícil da luta contra uma doença. Os agentes do bem-estar, junto com o Sorriso Saúde, também visitam os hospitais. Desta vez foi a visita ao Hospital Regional Sul, onde foi ministrada a palavra de cura e salvação. O grupo de voluntários do projeto Universal nos Presídios realizou um belo evento voltado a atender aos reeducandos. Foi uma manhã marcante, com a entrega de kits higiênicos, corte de cabelo, atendimento médico e atendimento jurídico com advogados que estavam ali para dar orientações aos seus processos. E depois de um mês de curso de barbearia, chegou o tão sonhado momento, a formatura dos reeducandos. Cada um dos formandos recebeu o diploma que dará a eles, além da remissão, uma grande ajuda para conseguirem trabalho ao sair. Além de tudo, o objetivo principal foi alcançado, que foi levar a palavra do Reino de Deus aos aflitos e perdidos. Tivemos batismos nas águas. Interessado e quer ser um multiplicador da palavra dos céus? Então venha ser um voluntário. Saiba como buscando mais informações no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro.